Eu ia te perguntar exatamente como é que é a relação de Jesus com as filosofias da Índia. Elas se conversam de alguma forma? Como é que eles veem Jesus lá? Como é que funciona isso? Bom, eles veem Jesus como um mestre, né? Todos eles, os budistas, os hindus, veem o cara como um cara de um tremendo valor. Porque se você olhar a letra do que ele ensinou, ele falava de compaixão, de amor ao próximo, de serviço no bem, de atenção. Mas tem uma coisa legal que existe um monte de mestre lá que acha que Jesus foi pra Índia dos 13 aos 30 anos. Porque ninguém sabe o que rolou com ele nessa época, né? Então existe uma série de especulações de que aqueles reis magos, na verdade, eram mestres, porque diz isso, né? Que eles eram mestres vindos do Oriente. Então, era gente de outras doutrinas que talvez tenha vindo pra Galileia pra ensinar aquele super professor que ia aparecer por lá. Tem gente que acha que ele... Existe especulações de que tem um mosteiro em Ladakh em que passou um cara lá chamado Issa, que era o nome dele em árabe, né? E que ele havia aprendido tudo com aqueles mestres e que tinha se tornado um grande professor e que voltou para sua terra e foi morto pelos seus. Aí, de novo, a especulação sem prova arqueológica. Mas, quando você olha o que ele fala, ou ele foi lá aprender, ou, talvez, essas grandes verdades sobre compaixão, consciência, amor ao próximo e sobre essa continuidade da existência numa realidade de felicidade sem fim, isso sejam descobertas inatas do ser humano. Sim. E eu ia perguntar isso também agora, eu ia falar sobre isso. Parece que todas as civilizações, elas chegaram na mesma conclusão, só que falaram de outras maneiras, isso, ou desenharam outras figuras para explicar essas mensagens. Meu mestre explica assim, Arthur, que essa realidade divina, esse Deus ou esse absoluto, é como se fosse uma luz infinita. Que quando a gente tenta olhar direto para ele, não é possível porque nos cega. Então, em compaixão, ele coloca diante de si um cristal dilapidado em milhões de faces. E aí, esse cristal vai criar milhares e milhões de faixinhos de luz. Cada um desses faixinhos de luz é a nossa religião, ou a nossa ciência, ou o nosso ponto de vista, ou a nossa cultura. E como esse faixinho de luz ilumina a nossa autoexistência, a gente acha que ele é a única luz que existe. A gente fala, putz, grila, essa é a melhor luz e a única luz e a única forma possível de iluminação que existe. Mas o meu mestre diz, experimenta virar um pouco o ângulo da sua cabeça e você vai descobrir outras luzes, outras matizes de cores tão novas, bonitas e perfeitas quanto a sua, mas ao mesmo tempo completamente únicas e diferentes, e que no fim das contas são só frações para descrever esse absoluto inefável. Claro, não é o mesmo que dizer que toda religião, cultura e civilização tá falando a mesma coisa. Não tá. Mas em algum grau, para além do discurso, existe uma realidade absoluta que parece que todos esses grandes sábios chegaram. Sim, a conclusão parece ser sempre a mesma, né?